Vereadores acionam a Polícia Militar para prender diretor do Detran e guardas municipais que estavam fazendo uma blitz. O ex-vice-prefeito e atual vereador Lucas Bocão, da cidade de Teixeira de Freitas, ontem, dia 21 de março de 2024, acionou a Polícia Militar para prender guardas municipais e o diretor do Detran que estavam fazendo blitz juntamente com os agentes de trânsito do município. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro, não conheço o diretor do Detran, não conheço os guardas municipais e não conheço os policiais militares que foram atender a ocorrência. Apenas estou aqui atendendo um pedido de algumas pessoas, como bacharel em Direito, especialista em trânsito, para dar um parecer técnico-jurídico do que diz a lei sobre esse fato que teve repercussão nacional. De acordo com o primeiro vídeo publicado nas redes sociais, o vereador alega que foi ao local da blitz para cumprir seu papel de fiscal do povo. Ele começa o vídeo falando que quer saber cadê a autorização que o diretor tem para fazer blitz, reclama que já tem várias motos no guincho sendo apreendidas de forma ilegal, e então se dirige a um dos responsáveis, que é esse doutor Vinícius, diretor do Departamento de Trânsito, e começa a questioná-lo qual a motivação da blitz. Doutor Vinícius, na condição de autoridade de trânsito, explica que a fiscalização tem por objetivo conferir os documentos de porte obrigatório, IPVA, licenciamento CNH, bem como fiscalizar as condições dos veículos e que todos os veículos que estavam sendo removidos estão com irregularidade ou na documentação ou então algumas infrações que comprometiam a segurança do trânsito. Nesse momento, o vereador pergunta ao doutor Vinícius se ele tem um mandado do Estado. Eu não sei o que é isso, que é mandado do Estado. E começa a contra-argumentar a autoridade de trânsito, falando que o IPVA é justamente para andar nas rodovias e que a apreensão do bem só pode acontecer se... Aí ele para, não fala o que seria esse se, e mesmo sem falar o se, pergunta ao diretor se ele entendeu. Depois o vereador pergunta se o diretor está com alguma legislação, se tem alguma documentação para fazer a blitz e acusa o mesmo de estar fazendo uma blitz ilegal. Nesse momento, o diretor diz que a blitz é amparada pelo CTB e o vereador continua a questioná-lo se existe alguma documentação para fazer a blitz. Depois, certamente por ignorância, que é a falta de conhecimento, ele fala: diretor, você está fazendo uma blitz ilegal. E nesse momento ele se dirige aos guardas municipais. Segundo o vereador, os guardas municipais não deveriam estar ali, é um desvio de função. E por fim, repete por várias vezes: cadê a documentação? Cadê a documentação que autorizem vocês a fazerem a blitz? Já no segundo vídeo, é um verdadeiro teatro. O vereador continua acusando o diretor de ilegalidade e mesmo com as próprias imagens do vídeo, feito pelo próprio vereador, provando o contrário, porque a todo tempo é possível ver a paciência do diretor, ele acusa o diretor, doutor Vinícius, de ter o tratado de forma agressiva e depois acusa um funcionário da prefeitura de ter o ameaçado, o que não aconteceu, de acordo com as imagens. E por fim, quando a PM chega, o vereador fica totalmente descontrolado, dá voz de prisão no diretor, eleva o tom de voz, dá voz de prisão nesse outro funcionário, começa a xingar, palavras de calão e ameaça na frente da PM todos. E ao final do vídeo, ele termina se voltando contra os policiais e os acusa de serem coniventes. Vereador, já que o senhor foi fiscalizar a blitz amparado pelo artigo 31 da Constituição Federal, o senhor deveria conhecer o decreto 4657, que em seu artigo 3º diz que ninguém ficará impune por usar de pretexto, alegando que não conhece a lei. Dizendo isso, porque se o vereador tivesse no mínimo conhecimento do que diz o artigo 235 e o artigo 271 da Lei 9.503, que é o CTB, eu tenho certeza que o senhor não teria ido lá fazer esse papel nem questionar o trabalho dos profissionais. Com relação ao questionamento do vereador em relação à legalidade dos guardas municipais estarem ali participando da blitz, dê uma lidazinha, vereador, na Lei Federal 13.022, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, em seu artigo 5º, inciso 6º,
diz que a Guarda Municipal tem competência para exercer atividade de trânsito. Tem competência para exercer atividade de trânsito. Além disso, a resolução 985 do CONTRAN, que aprovou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, lá na página 12, no item 4, coloca os guardas municipais como agente da autoridade de trânsito, com a mesma autoridade que os policiais militares e os policiais rodoviários federais têm para fiscalizar o trânsito. Quanto à legalidade para solicitar os documentos de porte obrigatório de todos os veículos que ali estavam, vereador, dê uma lidazinha na Lei 14.599 de 2023. Essa lei autoriza os agentes de trânsito do município fazerem todos os tipos de fiscalização e remover ao pátio do órgão de trânsito os veículos cujas infrações comprometam o trânsito ou então que estejam com licenciamento atrasado. Inclusive, pode até ofertar o exame de etilômetro, que é o bafômetro, e se o condutor do veículo se recusar, eles têm autoridade para fazer o auto de infração, fazer a lavratura do auto de infração, tem competência para autuar lá nesse auto de infração pelo artigo 65A, que você sabe que é uma multa de R$ 2.934 e tem a CNH, poderá ter a CNH suspensa por 1 ano. Vereador, houve várias ações judiciais questionando a legalidade das guardas municipais atuarem como agente de trânsito. Esse questionamento que você está fazendo. Inclusive, a AGTB, que é a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito, questionou a constitucionalidade da Lei 13.022, que dessa autoridade dos guardas municipais serem agentes de trânsito. Sabe qual foi a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal? O STF disse, é legal sim, os guardas municipais fiscalizarem